Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a sua casa. Estamos aqui com mais um vídeo da nossa série Aplicações Bíblicas para a Vida. E hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o texto de Gênesis capítulo 22, versículos 11 e 12. Está escrito assim: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. A história de Abraão é muito emblemática e traz diversas lições para nós. Desde o momento em que Deus o chamou da sua terra, pedindo para que ele abandonasse tudo e fosse seguir aquilo que Deus havia traçado para a vida dele. Ele abandona a sua parentela, ele abandona a sua terra e sai sem um destino conhecido por ele, mas muito conhecido por Deus. Ele tinha tanta convicção que, em dado momento, seu sobrinho Ló, no qual ele levou junto consigo, tendo uma desavença entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, Abraão disse: escolhe para onde você quer ir. E ele escolheu as colinas verdejantes, do lado do Jordão, as campinas do Jordão, enquanto Abraão foi para o lado do deserto. Ele sabia em que ele cria. E por essa convicção tamanha, ele chega nesse ponto. Deus havia dito em uma de suas promessas que todas as famílias seriam benditas através dele e que ele seria pai de uma grande nação. A verdade, isso é tão verídico que seu nome, Abraão, significa pai de muitas nações. E ele creu, e isso foi lhe imputado por justiça, como diz a Escritura aos Hebreus. Então ele prossegue nesse sonho e Deus ele concede a realização desse sonho a Abraão, e com 100 anos ele segura Isaac no colo. E chega um dado momento, a gente não sabe a idade certa, a gente sabe que ele era um rapaz, Isaac era um rapaz, porque no texto de Gênesis 22, o próprio Abraão diz aos seus servos: ficai aqui, enquanto eu e o moço, em algumas versões o rapaz, subiremos, adoraremos e retornaremos. Ele cria que Deus era fiel, ou como de fato é, para ressuscitar a Isaac, porque embora Isaac não soubesse, ele sabia que iria sacrificar ou oferecer Isaac em holocausto ao Senhor. É interessante porque Abraão sabia o que estava definido no seu coração e ele sabia o que iria oferecer a Deus, porque a oferta ela parte de dois princípios: a intenção e a ação. Quando Deus ele olha para Caim e Abel, ele olha primeiro para o ofertante e depois para a oferta. Jesus no templo chama os seus discípulos e pergunta quem era que estava ofertando mais ali. Se aqueles que tinham mais, que estavam ofertando mais, ou aquela pobre viúva que deu tudo. Porque, na verdade, Deus ele sonda o coração do homem. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração do homem. Então, Abraão, antes de ofertar a Deus, Isaac fisicamente ofertou no seu coração. E eu acho lindo isso, porque antes de Jesus vir à terra morrer em nosso lugar, o próprio Deus já havia matado ele, porque está escrito no Apocalipse que ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, já havia o projeto de Deus em entregar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Só que aqui houve um ato de entrega muito grande. Abraão ele entrega o seu filho em holocausto ao Senhor, estava prestes a imolar o menino, e o anjo, que aparece aqui a palavra anjo com A maiúsculo, tipificando ou figurando o próprio Jesus, o que é uma teofania, que é Deus tomando uma forma e se apresentando ao homem, e diz: não faças isso, porque agora eu sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho, o filho da promessa. E aqui nós tiramos uma lição muito grande, que é a capacidade que aquele que crê em Deus, que crê em Cristo, tem de entregar aquilo que de mais valioso tem. Entregar aquilo que nós temos sobrando, aquilo que muitas vezes não vai fazer muita falta. É muito fácil a gente pegar qualquer coisa e entregar ao Senhor. E isso eu digo com relação ao tempo, com relação à nossa busca, com relação ao nosso interesse, às nossas finanças. A gente tem uma facilidade muito grande de nos desapegarmos daquilo que não traz, não causa nenhum efeito contrário a nós. Agora, entregar aquilo que pode nos afetar psicologicamente, sentimentalmente, financeiramente, é muito complicado. Só que Abraão, ele entrega o seu filho a Deus. A gente não vê a cena de Abraão acendendo fogo, não vê a cena de ele matando o seu filho, só que dentro do seu coração, Isaac já pertencia ao Senhor.
E isso me chama muita atenção, porque Deus ele está observando a maneira com que nós entregamos as coisas a Ele. Por muitas vezes a gente ora, a gente busca o Senhor, a gente canta muitos louvores em exaltação ao nome de Deus, só que muitas vezes isso não passa de uma fantasia. E Deus ele não está observando o timbre da minha voz, a nota musical que eu exalo com a minha voz. Não, Ele está olhando para o meu coração, aquilo que é a minha intenção. Abraão ele não chegou a matar o seu filho fisicamente, mas dentro do seu coração Isaac já pertencia ao Senhor. E uma coisa que eu acho lindo, que a palavra holocausto usada aqui nesse texto é um termo hebraico chamado olá, ou ola, que significa queimar e elevar como por uma escada, ou seja, é elevar de maneira gradativa, uma adoração constante até chegar o trono de Deus. Então, nos 3 dias que Abraão caminhou da sua terra até a terra de Moriá, até o monte, até o momento do holocausto, foi uma adoração constante, gradativa. Ele saiu da sua casa sabendo que ofereceria Isaac. No caminho ele sabia que ofereceria Isaac. Na subida do monte ele sabia que ofereceria Isaac. No momento do holocausto ele sabia que ofereceria Isaac. E Deus recebeu porque valeu a intenção do coração e a ação que ele tomou, de maneira que o anjo teve que intervir, o próprio Jesus teve que intervir para que ele não matasse o filho, porque Abraão amava tanto a Deus ao ponto de imolar o próprio filho em adoração a ele. Claro, isso não é mais válido para nós hoje, porque Jesus, o cordeiro, no qual Abraão, ele diz a Isaac que Deus proverá para si um cordeiro, ele já morreu em nosso lugar. Agora o que nós temos de fazer é o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, do versículo 8 ao 11, que se nós já morremos com Cristo, precisamos nos considerar mortos para o pecado, para a nossa vida carnal. Nós temos que matar o nosso eu e permitir que Jesus vive em nós. Mas a mensagem desse texto aqui é: o que nós estamos dispostos a entregar ao Senhor? Será que nós temos a disponibilidade, a devoção de entregar tudo que nós temos ao Senhor, abrir mão de tudo que nós temos, de tudo que nós pensamos para viver aquilo que Deus tem para nós? Será que você tem coragem de entregar algo de muito valioso no altar para o Senhor? Pense nisso e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.